Almas queridas, que a paz de nosso Mestre e Senhor esteja em nossos corações e em nossas vidas, agora e sempre. Estudo bíblico de todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Nosso tema de hoje, a parábola do amigo importuno. Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Convido vocês para que abram a Bíblia no capítulo mencionado, para que possamos ler juntos e juntos refletirmos. Lucas 11, versículos 5 a 13, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e, indo procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Inicio fornecendo a vocês uma bibliografia.
para o versículo 9, podem anotar o livro Pão Nosso, de Emmanuel e Chico, capítulo 109, 3 imperativos, versículo 10, livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel e Chico, capítulo 109, acharemos sempre. Versículo 11, a sugestão é o livro Vinha de Luz, capítulo 166, Respostas do Alto. E versículo 13, o livro Pão Nosso, capítulo 63, o Senhor dá sempre. Um material belíssimo, profundo, para os nossos estudos. No estudo anterior, nós nos detivemos por alguns minutos no estudo da oração denominada Pai Nosso, ou ainda a oração do Senhor, a oração dominical, a oração do domínio. E na sequência temos este texto. Pode-se observar um encadeamento lógico nos temas. Jesus ensina os discípulos da época e a todos nós a orar, e nos apresenta esta parábola que ficou conhecida como a parábola do amigo importuno. Em outras palavras, esta parábola nos traz a preciosa lição da perseverança, da persistência, do querer profundo, verdadeiro, real. Quando nossos objetivos são éticos e estão de conformidade com o Evangelho, com a vontade de Deus, compete-nos persistir, perseverar, sem desanimar jamais. A parábola, breve, mas densa e intensa, nos fala daquele amigo que procuramos em nossa necessidade e que, mesmo um tanto contrariado, não deixou de nos atender. Ou seja, para atender a um amigo, para atender a um ente querido, nós nos impomos, até mesmo com alegria, com prazer, com satisfação, os sacrifícios necessários, porque mais vale atender a um amigo do que negar-lhe uma gentileza, podendo atendê-lo, ainda que isto nos custe algum esforço, algum trabalho, algum sacrifício.
Ora, se nós, tão imperfeitos, viciosos, defeituosos como somos, sempre nos dispomos a atender os afetos e, por vezes, até mesmo os desafetos, como duvidar de que Deus também está pronto, disposto e disponível para nos atender? Vimos na parábola que procuramos pelo amigo altas horas da noite, teoricamente em uma hora imprópria, o que significa que podemos buscar a Deus, ao Cristo, à espiritualidade, sempre, a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer circunstância, com a certeza de que Deus, o Cristo e a espiritualidade nos atenderão sempre, mas não nos atenderão sempre imediatamente, e não nos atenderão sempre exatamente como estamos solicitando. Em nossa inexperiência, em nossa imaturidade, em nossa infantilidade, nem sempre sabemos pedir com acerto, nem sempre sabemos pedir com sabedoria, com sensatez, com lucidez, com equilíbrio, com uma visão ampla e correta das coisas e da vida. Muitas vezes pedimos somente o que é doce, mas se Deus, se a espiritualidade entenderem que é do amargo que nós estamos necessitando, é o amargo que receberemos. Quase sempre oramos pedindo as coisas fáceis, mas Deus, o Cristo e a espiritualidade superior nos darão as coisas difíceis, se estas, as coisas difíceis, forem a nossa real necessidade para o momento. Pode dar-se ainda que oremos pedindo saúde, mas se a enfermidade for o bem adequado, o bem maior para o momento que estamos atravessando, não estranhemos que a doença não ceda, não passe e que, consequentemente, a cura ou o alívio tarde um pouco. Porque muitas vezes, para não dizer sempre, a enfermidade do corpo está contribuindo poderosamente para a saúde emocional, para a saúde espiritual. Por esta razão, Jesus
no versículo 9, estabelece o roteiro que devemos adotar em nossas orações. Diz o Senhor: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Como leremos ainda neste estudo, são 3 os requisitos: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Mas precisamos aprender a pedir, precisamos aprender a buscar e precisamos aprender a bater. Pedir com acerto, com sabedoria. Portanto, pedir o quê a Deus? Pedir que nos ajude, dentre tantas coisas, a diminuir o egoísmo, a diminuir o orgulho, a diminuir a vaidade, a diminuir a preguiça, a má vontade, o desânimo, a diminuir o pessimismo, a diminuir a revolta, as mágoas, os ressentimentos. É isto que necessitamos pedir. Pedir a Jesus que nos auxilie a adequar nossa vida ao Evangelho, para que em tudo se faça não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E, aliás, estudamos isto na semana anterior, na análise do Pai Nosso, quando o Mestre assim se expressa: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Buscai e achareis, ou seja, precisamos buscar aquilo que pedimos. Então, alguém pede menos orgulho, consequentemente, um pouco mais de humildade, terá que buscar a superação deste orgulho, terá que buscar um pouco mais da humildade que reconhece não possuir. Se alguém pede menos egoísmo e mais amor, mais interesse pelas criaturas humanas, terá que buscar isto, terá que organizar uma agenda para a sua vida para amar mais, servir mais, auxiliar mais. Uma vez efetuado o pedido, iniciada a escolha dos caminhos que percorreremos para atingir os nossos objetivos, nós teremos agora que dar início a essa construção, a esta edificação. Buscar é por nossa conta. Realizar ou bater a porta é por nossa conta. Um exemplo simples: alguém está desejoso de trabalhar, pode pedir ao alto que o inspire na busca do trabalho, mas essa pessoa não poderá permanecer indefinidamente em casa, terá que sair
a campo, terá que ir ao encontro deste trabalho que está desejoso de alcançar. E assim em tudo. No versículo 10 temos: porque qualquer que pede, recebe, mas recebe do alto não exatamente o que pediu, como veremos no versículo 11. Quem busca, acha, e acha o que busca. No mundo encontramos o bem e o mal. Quem procura, quem busca o mal, encontra o mal. Quem procura o ócio, encontra o ócio. O bem existe no mundo, está ao alcance de todos nós, mas precisamos decidir-nos por buscá-lo, ainda que isso nos custe lágrimas, suor, sacrifícios, renúncias. Portanto, esta página não dá aos acomodados, aos preguiçosos, aos indolentes, aos desanimados, a garantia de que, pedindo isto ou aquilo, receberá. Nosso estudo é sempre breve e não podemos nos deter em demasia. Vamos, pois, para o versículo 11. E qual o pai de entre vós que, seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vemos aqui, nas perguntas formuladas por Jesus, que o filho está pedindo adequadamente, corretamente. O filho, aqui no versículo 11 e no versículo 12, está pedindo pão, está pedindo peixe, está pedindo ovo, como símbolos das coisas necessárias, como símbolos das coisas boas, úteis, saudáveis. Então o pai não dará uma coisa negativa para o filho que lhe pede uma coisa positiva. O pai não dará uma coisa ruim para o filho que pede uma coisa boa. Mas se o filho, sem experiência, imaturo, caprichoso, ao invés de pedir o pão, ao invés de pedir o peixe, pedir o ovo, pedir a pedra, pedir a serpente, pedir o escorpião, como símbolos das coisas negativas, ruins, o pai não lhe dará a pedra, não lhe dará a serpente, não lhe dará o escorpião. Vai lhe dar o pão que ele não pediu, vai lhe dar o peixe que ele não pediu, vai lhe dar o ovo que ele não pediu. Ou seja, Deus previdente, providente, sábio, justo, bom, amoroso, perfeito, nos atenderá no que é justo, no que é bom, no que é perfeito, no que é saudável. De forma alguma, Deus nos atenderá naquilo que é negativo para o nosso presente e, sobretudo, para o nosso porvir. Por esta razão, sempre que orarmos,
devemos nos reportar ao Pai Nosso e repetir com humildade e obediência: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, poderosa, perfeita, infinita, soberana, é a melhor para nós, é a ideal para nós. Por esta razão, em nossa miopia, em nossa pouca visão, muitas vezes enxergamos o mal onde existe o bem, e às vezes enxergamos o bem onde em realidade existe o mal. Mas como Deus tem a visão perfeita, Ele nos atende não como pedimos, mas como nos convém. Por isso, precisamos aprender a pedir com o Evangelho, a pedir com Jesus, para que aprendamos a pedir de maneira coerente, sábia, a fim de que não venhamos a impor nossos caprichos, nossos desequilíbrios acima da vontade soberana de Deus, criando sofrimento, aborrecimento, dores para todos nós. Deus, portanto, nos dá sempre vai nos atender nas nossas necessidades reais, não como solicitamos, mas como nos convém, tendo em vista o nosso futuro espiritual. Leio para terminar um dos 4 capítulos sugeridos a título de bibliografia. Pão Nosso, capítulo 109, 3 imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Antes, quero abraçar a estes amigos queridos, Cláudio Lima, Sônia Alarcon, Evani Lemes, Leandro Monteiro, Mima e outros corações queridos que estão agora conectados conosco e que vão se conectando no desdobramento das horas e dos dias. 3 imperativos: pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes,
é indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Profunda gratidão, muita paz, prossigamos, aprendendo a pedir, a buscar e a bater, como nos propõe o Evangelho e a exemplificação insuperável de nosso Mestre e Senhor.